Ô, Nessinha, boa noite. Que bom que já chegou. Benedito, boa noite. Ô, Solange. Nossa, como o povo está pontual hoje. Que bom. Boa noite, gente. Espero que esteja tudo bem. Vamos aí fazer mais uma live, continuar o nosso bate-papo. Hoje o conteúdo vai ser a continuação, né, do que estava sendo colocado para montar um aquário específico para químbio. Então a gente vai continuar em cima desse material. E só lembrando aí que a gente já falou bastante coisa, né? A gente já falou desde o início, do cômodo que vai receber o aquário, como deve ser, falamos do móvel, né? Falamos da iluminação, falamos de decoração, de substrato, né? Falamos de planta, falamos de várias coisas, né? Chegamos no body bottom, né? Que muita gente já está adotando. Oi, Vê, boa noite. E hoje, então, a gente vai falar de um passo muito importante, que é a ciclagem. Sem ciclagem, impossível manter peixe saudável. Eu vou dar só mais um minutinho, né? Daí a gente vai começar. Ai, gente, hoje eu tô com um soninho. Tô meio... Solange, ó, tô de parabéns hoje, viu? Muito bem. Aliás, todos vocês estão de parabéns, né? Hoje todo mundo chegou no horário, né? Porque nas outras vezes sempre demorava uns minutinhos para o pessoal chegar. Muito bem. Então, gente, acho que a gente pode continuar nosso papo, né? Então, vamos falar de ciclagem, né? É um passo muito importante, se não, acho que é o mais importante, antes de colocar a fauna, né? Antes de colocar os peixes. Então, por que fazer a ciclagem, né? Então, imagina só, para a gente ter uma dimensão da importância da ciclagem. Imagina você colocar os teus peixes lá sem ciclar. Né? Imagina a mídia que você colocou lá, as mídias biológicas todas, sem as bactérias. Como é que ia ser? Né? Quem que vai processar toda aquela amônia que os peixes produzem, né? Os restos de alimento, quem vai processar? Já pensou como é que ia ficar o aquário? Como é que ia ficar a qualidade da água? Né? Então, resumindo, a ciclagem nada mais é do que a transformação biológica do nitrogênio orgânico, né, em nitrogênio molecular. O nitrogênio molecular é o que volta para a atmosfera. E da onde vem esse nitrogênio orgânico? Então, vem da decomposição das fezes, da urina, daquele resto de ração que ficou lá escondido, sabe, na decoração, em algum vão do substrato, né, e ficou lá se decompondo. Né, folha velha, raiz que soltou. Então, tudo que se decompõe no aquário gera amônia. Tá? E nós precisamos, então, das bactérias para transformar para fazer todo esse processo de transformar a amônia em nitrogênio molecular. Então, como que isso é feito? Né? Esse processo da ciclagem, ele ocorre em 3 fases. Né? A gente tem a fase de amonificação, a denitrificação e a desnitrificação. Oh, ainda bem que eu não enrolei para falar, hein? Normalmente eu enrolo. Mas vamos lá. A fase da amonificação, o que é? É a transformação da amônia, transformação do nitrogênio orgânico em amônia. Tá? Então, ele é feito por quem? Pelas bactérias decompositoras, ou saprófitas. Né? Então, essas são as bactérias que vão lá se alimentar, né, quer dizer, fazer a decomposição,
né, desse material orgânico e gerar amônia, né? Depois nós temos um outro passo, que é a nitrificação. Então, aí entram as bactérias nitrificantes, né? Então, o que vai ser? A conversão da amônia em nitrito, né? Quem faz isso, né, são as nitrificantes, e que fazem, então, a oxidação da amônia. Então, aí nós temos, né, alguns tipos de bactérias famosos, que inclusive a gente vê aí em muitos dos aceleradores biológicos no mercado, que são as nitrosomonas, as nitrospiras, né, nitrosococcus, são as bactérias aí dessa família que fazem parte dessa etapa do ciclo do nitrogênio, tá? Ou o ciclo do azoto também, como é conhecido. Dentro ainda da nitrificação, nós temos, né, a transformação do nitrito em nitrato, né? Então, aí entram outras cepas de bactérias, que são a Nitrococcus, Nitrobacter, que também a gente encontra muito aí nos aceleradores biológicos, tá? Então, a nitrificação se divide, então, nessas duas fases, né? A conversão da amônia em nitrito e a conversão do nitrito em nitrato. E, para finalizar, nós temos a terceira fase, que é a desnitrificação. O que é? É a conversão do nitrato em nitrogênio molecular. O nitrogênio, então, uma parte é absorvido pelas plantas, né, do aquário, e a outra parte ele volta para a atmosfera. Tá? Quem faz essa conversão? São pseudomonas, né, tiobacilos e outras cepas que cuidam dessa parte. Aliás, essas bactérias que participam dessa última fase, né, elas têm uma característica de... elas crescem mais em ambientes com menos aeração, né? Então, elas gostam mais de ambientes sem oxigênio. Então, a gente encontra muito lá no meio da mídia, né, naqueles poros menores, ou então nas camadas mais profundas de substrato. Então, gente, é por isso que, né, essas mídias que a gente viu lá na filtragem, né, essas mídias que são as formadas por vidro sinterizado, e outras de alta porosidade, né, elas são mais eficazes para a filtragem por causa disso, por causa dos poros comunicantes, por causa dos diferentes tamanhos de poros que existem nelas. Elas podem abrigar muito mais tipos de bactérias, né, que fazem parte desse ciclo do nitrogênio, né? Então, é óbvio que se a filtragem é potencializada nesse tipo de mídia, eu preciso de menos quantidade de mídia para filtrar uma grande quantidade de água, digamos assim, né? Um menor volume das mídias em relação a outras mais comuns. Beleza? Então, né, resumindo, nós temos aí toda essa conversão, então, né, da amônia para nitrogênio molecular. Beleza. Só que, para que isso ocorra bem, existem alguns fatores, né, que a gente precisa levar em conta, né? O que pode assim, turbinar, digamos, né, facilitar a formação das colônias de bactérias nas mídias, né? Então, existem alguns parâmetros que são importantes. Por exemplo, o pH. Né? O pH interfere na taxa de crescimento das bactérias. Né? Qual é o pH melhor para elas crescerem? De 7 a 8,5. E é realmente por isso que algumas mídias, né, alcalinizam a água, né, durante a ciclagem ou quando elas são colocadas, né? Então, isso é até benéfico, porque favorece a taxa de crescimento das bactérias. Um outro fator, né, aumento da oxigenação. A água precisa estar bem oxigenada, né, para favorecer o crescimento das bactérias. Como que eu consigo isso? Eu vou lá, né, a minha flauta de canister, eu jogo ela para cima.
né, o que, que vai acontecer? Vai movimentar mais a superfície da água. Se eu movimento a superfície, existe um aumento da troca gasosa, logo o oxigênio dissolvido na água do meu aquário vai aumentar. Beleza? Então, isso também é uma boa fazer. Tá? Vamos a mais um... Ai, gente, está calor. Vamos a mais um fator. Né? A temperatura. Qual a temperatura ideal? Né? Seria de 25 a 36 graus, seria o ótimo para favorecer o crescimento das bactérias. E aqui, gente, é igual o lance do pH. Se eu tiver extremos, é óbvio que a taxa de crescimento vai diminuir. Né? Então, em pH 5, por exemplo, ou 9, eu não tenho mais o crescimento das bactérias. Assim como em temperaturas extremas, ou muito frias ou muito quentes, essa taxa diminui bastante até não acontecer mais. Né? Uma outra coisa interessante que a gente deve ficar de olho em relação a parâmetro é o KH. Né? O que é o KH? É a minha reserva alcalina. Tá? A gente não pode confundir com GH, existe diferença. Tá? O KH, ele diz respeito à quantidade de carbonatos e bicarbonatos dissolvidos na água. Ok? Só diz respeito a esses sais. Já o GH, ele é a dureza total, ou seja, é a quantidade total de sais minerais dissolvidos na água, tá? Principalmente magnésio e cálcio. Tá, gente? Então, KH é uma coisa, o GH é outra. O KH é importante por quê? Porque as bactérias consomem carbonatos no seu processo de crescimento. Tá? Então, é importante que ele esteja presente na água. E o ideal é que seja por volta de 5. Né? Uma outra coisa também que é bom a gente ter um KH de 5 é que ele ajuda a estabilizar o pH. Né? Então, se eu tiver um KH de 5, eu não vou ter aquelas oscilações no pH. Né? Ele funciona como um estabilizador. Beleza? Justamente porque é a minha reserva alcalina. Tá? Então, agora, falando da ciclagem, né, propriamente dita, o que mais eu posso fazer para ajudar esse processo? Né? Então, assim, o pessoal é muito preocupado, além do lance do pH, né, que muita gente fala, nossa, mas eu estou acompanhando a minha ciclagem e o pH está lá nas alturas, né, está 7,5, 8. Com o pH, você não se preocupa durante a ciclagem, tá? Deixa o pH lá até o fim, porque, né, como foi dito, é bom que ele esteja mais alcalino. Né? Outra coisa que o pH, que o pessoal tem dúvida, né? TPA na ciclagem. Não, gente, não é bom fazer, tá? Porque se eu fizer TPA, eu vou atrasar o processo. Né? Porque justamente eu vou estar tirando a amônia, vou estar tirando nitrito, e a bactéria precisa, né, desses índices altos, seja de amônia, seja de nitrito, justamente para alavancar o crescimento dela e ela dar conta, né, de tudo aquilo. Se eu tiro, né, eu retardo o crescimento da colônia. Então, não. Fazer TPA durante a ciclagem, também não. Né? E tem também o lance aí do pessoal apressado, né? A maioria não gosta muito de esperar a ciclagem, a maioria gosta de montar o aquário, né? Colocar lá tudo, colocar a decoração, colocar o substrato, tudo, enfim, o que tiver que colocar e já, né, habitar o aquário. Então, qual é a saída, né, que o pessoal gosta de fazer? O pessoal gosta de usar acelerador biológico, né? A gente tem aí muitos no mercado que realmente facilitam esse processo. Pode aí diminuir pela metade praticamente, né, o tempo de ciclagem.
E tem também o lance de usar o amoníaco, né? Esse amoníaco que a gente aí encontra em farmácia. Porque, né, o processo natural da ciclagem, ele demora, em média, 30 a 40 dias, né? Se você deixar ele correr naturalmente. Sem peixe, obviamente, né? Então, antigamente a gente costumava usar ração, né, alguma coisa assim, mais simples, né, para colocar alguma amônia na água e induzir o crescimento das colônias de bactérias. Né, hoje o pessoal gosta mais de fazer essa ciclagem com o amoníaco. Eu nunca usei. Né? Sempre que eu ciclei aquário, eu ciclei do modo natural. Né? Esperei lá os 30 dias, 40 dias, né, até zerar tudo. Então, você precisa acompanhar as fases com os testes, né? Os testes são muito importantes. Normalmente, a partir da primeira semana, boa noite, Oceania. Então, a partir da primeira semana, normalmente, né, você já pode começar a medir, que você já vai ver, né, índices de amônia. Né, isso tende a subir, vai subindo, vai subindo, vai subindo, vai chegar no momento que vai diminuir o índice de amônia e o de nitrato vai começar a subir. Né, então, vai subir, vai subindo o nitrito, né, depois ele começa a descer também e você tem um aumento do nitrato. Quando tiver o aumento do nitrato, é porque a sua ciclagem terminou. Né? Então, fecha-se o ciclo. Amônia convertida em nitrito e depois em nitrato. Aí sim você vai fazer uma TPA de 50%, vai ajustar os parâmetros e vai começar a habitar o seu aquário. Né? Fazer com peixe, não recomendo jamais, porque você vai fazer o teu peixe sofrer, né? Os teus peixes. Por quê? A amônia ela é altamente tóxica, então o peixe, a partir de certo tempo, sob a ação de amônia, ele vai ter queimação de guelra e ele vai ter também queimação da, da epiderme. Né? Então a gente vê às vezes aquelas manchas pretas nos peixes que não são mudança de cor, aquilo é queimadura por amônia. Tá? Então o peixe sofre muito, fica queimação. Vê, todo mundo passa por isso. Né? Fica que também as marcas, as manchas nas nadadeiras, entendeu? E tudo isso solapa também a imunidade do peixe, porque ele tem que lidar com uma situação que não é o ideal, né? Uma situação que agride o organismo e a fisiologia. A mesma coisa com o nitrito. Né? O nitrito é um pouco menos tóxico do que a amônia, mas ele é igualmente venenoso. Tá? Tanto que a partir de um ppm, ele se liga na hemoglobina do sangue e ele produz um outro composto que não carrega oxigênio. Então, o peixe morre envenenado. Tá? Então, gente, assim, amônia, nitrito, ele impacta muito a fisiologia do peixe. Tá? Por isso que a gente não pode, em hipótese alguma, deixar o peixe vivendo, né, com altos índices desses compostos, porque é extremamente danoso. Tá? O nitrato, por sua vez, óbvio que ele é muito menos tóxico do que a amônia, do que o nitrito, mas em grande quantidade ele também é danoso. Tá? Concentrações aí acima de 300 ppm, também é tóxico, tá? Então a gente precisa tomar cuidado com esse lance, não vou fazer TPA, né? Eu vou só repor a água que evapora. Precisa fazer teste. Tá? Do Solange, é a doença do sangue marrom. É do nitrito, né, Solange? Se não me falha a memória. Porque o sangue não consegue receber o oxigênio.
A Oceania Goldfish, realmente lojista é difícil, né, eles passarem informações corretas para o freguês, né, para o cliente. Né, mesmo porque tem uma parte dos lojistas que só estão interessados em vender, né, eles não estão interessados em informar o cliente, para que o cliente tenha peixes saudáveis, né, que vivam muito. Né, então, isso é complicado. Realmente, eu não generalizo, porque eu conheço lojistas que são o contrário. Né? Eu conheço lojistas que não vendem para pessoas que eles percebem que não vão cuidar. Eu tenho a felicidade de conhecer lojista assim. Né? Mas a gente sabe que não é a maioria, infelizmente. Olha, eu faço TPA uma vez por semana. Tá? Eu faço TPA de 30%. Não na caixa, né? A caixa é uma vez por mês. Agora, nos aquários eu faço semanal, tá? Então, voltando, gente, eu não lembro mais onde é que eu parei. Assim, né? Parei no nitrato, né? Que o nitrato, ele em grande quantidade, ele é igualmente tóxico. Então, mesmo o nitrato, seria bom, né, a gente testar, né, para ver até quanto tempo o nosso aquário estaria num nível seguro de nitrato, né, para a gente poder fazer TPA. Até quando poderia ficar sem TPA? Né, se amônia e nitrito estiverem zerados, né, porque tem isso. Amônia e nitrito precisa sempre estar zerados, gente. Não tem índice seguro de amônia e nitrito, tá? Diferente de zero. Isso não existe. Tá? Não existe esse lance de nível aceitável. É zero. Se não for zero, tem que ver onde é que está o problema, né? Tem que fazer TPA. Beleza? Alexandre, boa noite. Né? Então, é isso, né, com relação a nitrato. Outra coisa, gente, né, que eu tinha começado até a falar antes, mas daí eu comecei a falar de amônia, nitrito e nitrato e eu acabei deixando. Né? Então, vamos supor, tá, tudo bem, você fez lá a ciclagem bonitinha, né, direitinho, fez os testes, viu que está tudo certo, está tudo zerado. Ah, oba, então eu posso colocar peixe, né? Ah, tudo bem, mas vamos com calma, né? Eu não posso, por exemplo, vamos supor que o meu aquário tenha litragem suficiente para receber 5 quinguios. Né? Eu não posso simplesmente, colocar os 5 quinguios de uma vez. Tá? Por quê? Por que eu não posso? Porque a colônia de bactéria recém-formada, ela precisa se adaptar à quantidade de matéria orgânica que ela vai receber. Ela não vai estar preparada para receber o tanto de matéria orgânica gerada por 5 quinguios de uma vez. Tá? Se você fizer isso, você vai ter pico de amônia. Então, o que deve ser feito? Né? Eu vou, então, colocar a população do meu aquário aos poucos. Eu introduzo primeiro 2, né? Aí eu espero lá 2 semanas, eu faço os testes, está tudo em ordem? Os parâmetros não alteraram? Está zeradinho? Ok, então vou colocar mais 2. Mais 2 semanas, vou lá, faço o teste, está tudo certo, tudo zerado? Ok, então agora vai o último. Vai o quinto quinguio. Né? Beleza? Então, porque dessa forma você vai permitir que a sua colônia de bactéria se adeque à demanda, né, que está ocorrendo no seu aquário. Então, gente, a ciclagem é uma coisa muito séria e ela tem que ser muito bem feita pelo seguinte, né? Vamos supor, eu estou com pressa, mas eu quero ciclar logo porque eu preciso colocar peixe, porque eu vi o peixe que eu queria na loja e ele vai ser vendido, quero comprar, quero colocar ele já. Eu quero fazer uma ciclagem rápida.
Cuidado com isso, gente. Sabe por quê? Em certos casos você consegue até ciclar, tá? Mas será que a tua colônia está estável? Será que se ocorrer uma falta de energia, né, ou algum acidente que fique um tempo sem oxigenação, será que a colônia de bactéria vai ficar ok? Porque se ela não estiver bem estabilizada e ocorrer, por exemplo, uma falta de energia, o pouco que tem lá vai morrer. Tá? Porque não recebeu a oxigenação adequada. E tem pouca bactéria. Se morrer o pouco, vamos dizer, morreu pouco, mas é que tem pouco lá, já vai dar problema. Né? Então você vai começar a ter pico de amônia depois do acidente. Né? Ou qualquer outra coisinha que acontecer fora do normal, até limpeza de filtro, se não tiver estabilizado, você vai ter pico de amônia. Tá? Então, é preciso tomar cuidado, é preciso, né, segurar um pouquinho a pressa, a ansiedade e fazer a ciclagem no tempo certo. Tá? Garantir que a tua colônia está estável, porque aí sim você tem tudo. Você pode ficar aí 3, 4 horas sem energia, ou até mais, que a hora que voltar, você vai fazer o teste no dia seguinte, a tua colônia está lá, bonitinha, parâmetros zerados, sem problema nenhum. Tá? Exatamente. Ciclagem é a vida do sistema. Obrigada, Ciania. É isso aí mesmo. Tá? Daqui a pouquinho eu falo dos quadros. Fui eu que pintei sim. Tinha mais, né? Alguns eu acabei vendendo, outros a gente, né, sorteou aí em eventos, mas são meus. Mas então, gente, então, conforme já foi dito, é a vida, né, do aquário. Filtragem, né, filtragem junto com as bactérias, né, as colônias de bactérias são a vida do aquário. Né, se não for bem feito essa parte, você não tem um bom aquário. Tá? Então, é preciso tomar muito cuidado, né, para que seja tudo bem feitinho, tá? Sem pressa. Agora, o que eu gosto de fazer... Oi, Denise, boa noite. O que eu gosto de fazer, né, que nem, por exemplo, eu costumo fazer limpeza, que nem na caixa d'água. Na caixa d'água eu costumo fazer uma limpeza de filtro a cada 4 meses. Né? Mas é uma limpeza que eu tiro tudo. Né? Eu tiro todas as mídias, eu troco o perlon, eu troco o saco de cebola, eu troco tudo. Aí, Solange, eu lembro desse seu relato. Né? Filtro adequado, fauna bem dimensionada, colônia de bactéria estável, pode ficar muito tempo sem energia que não tem problema. Mas então, eu faço a cada 4 meses uma limpeza profunda, né, tirando tudo. Aí sim eu gosto, né, depois que eu termino, usar acelerador biológico. Para quê? Para, né, porque sempre morre, um pouco sempre vai morrer, né, quando você faz uma manipulação assim extensa. Né? Mas não que seja o suficiente para causar problema. Tá? Mas eu gosto de fazer um reforço, né, nas bactérias, né, para as nitrificantes, então eu faço uso de acelerador biológico nesse caso. Eu acho bem interessante, né, de tempos em tempos a gente dá uma reforçada. Mas, no mais, não tem problema, né? Limpeza de câncer também. Todo filtro que eu limpo, eu gosto de colocar acelerador para dar um reforço. E é isso, gente. Eu quis resumir, assim, eu não quis entrar em muitos detalhes, em tipos de bactéria, porque eu acho que não é, né, o foco. O foco
é explicar a ciclagem, né, as fases que ela tem e quem faz o quê, né, que é o que a gente precisa saber, né, para entender como é que funciona. Beleza? E, claro, aliado a tudo isso, os testes. Né? Então, sempre fazendo teste, principalmente de amônia e nitrito. Né? Vamos supor, aconteceu alguma coisa fora do comum, teve falta de energia, fez limpeza de filtro, né? Alterou algum parâmetro na água, né? Algum outro parâmetro, adicionou alguma coisa nova, depois de uns dias faz a medição, né? Para ver se está tudo certo. pH também é interessante fazer os testes na água da torneira, né? Porque às vezes eles fazem o tratamento, né, na estação de água e altera o pH. Né? Eu já tive aqui na minha casa a água da rede vindo a 6. Né? E já pensou se eu faço a TPA sem saber e não corrijo, né? E jogo lá 1/3 de água com pH 6. É complicado, ia ser um choque de parâmetro no aquário que está com 7,2, que está com 7,5, né? Então, é sempre bom a gente verificar como anda o pH, né? Beleza? Gente, alguém quer comentar alguma coisa? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Alguém quer contar alguma experiência que teve com relação à ciclagem? Por favor, podem colocar aí nos comentários. Nossa, que variação, hein? Então, mas é gozado, né? Eu sempre ouço falar que a rede de água não deveria ser pH ácido, né? Teria que vir pelo menos neutro. Aí eu não sei, eu acho que certos tratamentos que eles fazem deve realmente fazer o pH descer. É complicado, né? Ô, Leonardo, boa noite. A gente está aqui comentando aí sobre ciclagem. Para a gente também é muito ruim. Né? O melhor para a gente seria uma água mais alcalina. Ah, o seu também é ácido, Solange? Quer dizer, ligeiramente, né? É gozado. Nos outros lugares que eu morei, né, tirando o litoral, a água vinha sempre neutra. Boa noite. A água vinha sempre neutra ou levemente alcalina, né? Já no 7,2, assim, que eu adorava, né? Porque eu não precisava fazer nada. Era tirar da torneira e já colocar lá no aquário. Então, o post do sorteio está lá, está aí no Instagram. Né? Já foi, já tem o resultado. Dá uma olhada que está o post do sorteio lá. E então, gente, eu não sei o que faz variar tanto, porque tem gente que comenta que o pH, que a água chega com pH bem alcalino, até por volta de 7,5, entendeu? Então eu não sei o que acontece nessas estações de tratamento, o que dá essa diferença tão grande entre as cidades, né? Mas, aliás, tem diferença até entre bairros, né, pelo que eu sei. Então, gente, alguém mais quer comentar alguma coisa? Nós temos aí o Carnaval Fora de Época. Alguém aqui gosta? Alguém vai assistir? Vai se divertir? Eu estou fora.
Eu tô fora, para mim não dá. Nossa, caixa de amianto. Eu tinha caixa de amianto muito antigamente, tá? Eu acabei doando, né? Porque era uma época que eu estava na faculdade, que eu estava sem tempo, eu desisti. Eu criava colisa nessa caixa d'água. Então, esse lance de pH é complicado. É bem complicado. Bom, gente, então é isso, né? Nós vimos aí a ciclagem, né? Que, então, resumindo, eu tive essa fase mais relaxada também. A gente, sabe o que acontece, Denise? A gente começa assim, mede, dá sempre igual, sempre igual, sempre igual, sempre igual, a gente começa a relaxar. A gente fala, não precisa, tá? Vai ser sempre a mesma coisa, vai ser aquilo mesmo, mas é aí que a gente cai do cavalo muitas vezes, né? Porque de uma hora para outra, um parâmetro pode alterar, né? Pode ter alguma variação. Eu sempre tenho um medinho disso, então eu começo a medir. Mas é isso, gente. Então, para resumir, tá? Ciclagem ocorre. Primeiro, vamos resumir o que ela é, né? Então, é a transformação do nitrogênio orgânico gerado pela decomposição de fezes, urina, restos de planta, etc., né, que se decompõe no aquário em nitrogênio molecular. Né? Esse processo é conhecido como ciclo do nitrogênio ou ciclo do azoto, e ele ocorre em 3 fases. A amonificação, né, que é a transformação do nitrogênio orgânico em amônia, a nitrificação, que é a conversão da amônia em nitrito, né, e numa outra fase, o nitrito em nitrato. E, por último, a desnitrificação, que é a conversão do nitrato em nitrogênio molecular, que volta para a atmosfera, né, e uma parte é absorvida pelas plantas. Então, resumidamente, é isso que acontece. Né? E lembrando que todo esse processo é feito por quem? Pelas bactérias que estão alojadas lá nas nossas mídias. Né? Então, nós temos várias cepas, né, vários tipos de bactéria que participam deste processo. Né? Algumas não necessitam de oxigênio, né, que são as que estão lá no fundo do substrato, que estão lá no meio da mídia, né, nos poros menores. Outras são as saprófitas, né, que fazem a decomposição, né, e a maioria são as autotrófitas, perdão, as heterotróficas, né, que engloba aí a maioria que tiram o seu alimento, né, a partir da matéria orgânica. Né? Então é isso, gente. A partir da que utilizam a matéria orgânica como fonte de alimento. Né? Seriam as heterotróficas, é isso. Estava fazendo confusão com as saprófitas, que são as decompositoras. Então é isso, gente. Ai, Denise, é tanta coisa. É autotrófica, é heterotrófica, saprófita, acaba fazendo um nó na cabeça. Mas está corrigido, tá? Então, lembrando, mais uma vez, heterotróficas são as que utilizam matéria orgânica como fonte de carbono, né? E, portanto, são aí a maioria das bactérias do ciclo do nitrogênio. Beleza? Então, resumidamente, é isso. Tá? Lembrando, então, que temos que cuidar, né, das nossas colônias de bactéria do mesmo modo, do mesmo zelo que a gente cuida dos nossos peixes. Tá? Porque realmente elas são importantíssimas para a saúde dos peixes, porque elas mantêm a qualidade da água em dia. Beleza?
Benedito, deixa eu ver. Aqui fica no fundo do substrato. Não, provavelmente a sua colônia de bactérias já se acostumou, né, com o tanto de matéria orgânica que está lá e com a amônia gerada, né, nesse sentido, né, por essa quantidade de sujeira, digamos assim. Né, senão você teria pico de amônia aí. Prejudicial não é, a menos que comece a ter pico de amônia, aí você precisa dar um jeito de diminuir, né, de fazer uma limpeza. O PP. Faltou uma vírgula? Mudou o sentido? Se mudou o sentido, me manda de novo, Benedito. Gente, a Solange está pedindo para eu contar a história do PP. Bom, acabou o nosso assunto de ciclagem, então eu posso variar o assunto. O PP... tá, então tá, Benedito, beleza. Então, com relação ao PP, o PP é um quíndio filhote que eu tenho aqui, de 10 meses, que ele tem só 2 centímetros. Né? Ele não cresce. E ele tem 2 irmãos da mesma ninhada, obviamente, da mesma desova. Uma é fêmea, né? Tem o tamanho normal para a idade, e tem um outro que tem um pouquinho de atraso assim, de crescimento, mas é pouco mesmo, né? Mas ele consegue se desenvolver, está desenvolvendo. E o PP, né, eu nomeei assim porque justamente ele não cresce. Então, o nome dos irmãos ficaram PMG. Né? Ele, por ser muito pequeno, ficou PP. E aí eu não sei, gente, eu não sei o que aconteceu com ele, né, porque ele está sendo bem alimentado, ele está recebendo toda a alimentação variada, ração de boa qualidade, né, mas ele não cresce. Né, então, existe aí, né, uma possibilidade de ter a ver com a genética, né, com esse lance dos quínguios, né, sofrerem seleção aí há muito tempo, há muitos séculos, né, e isso pode ter ocasionado aí a expressão, né, de genes recessivos deletérios. Não, ele não é anão. Sabe por quê? Ele não tem deformação. A gente sabe que o peixe com nanismo, ele tem deformações esqueléticas, né? Ele não tem. Ele tem tudo harmonioso, né? As proporções dele são harmoniosas. Ele simplesmente é muito pequeno. Tá? Esse aqui é o problema. Né? A gente sabe que peixe anão ele é desproporcional. Ele é perfeitinho, mas ele é muito pequeno. Eu vou colocar foto dele qualquer hora, só dele para vocês verem. Ele é um mestiço pérola, né? Então ele é bem redondinho, mas é uma bolinha muito pequenininha. Então é isso, gente. Eu estou aqui com o PP, estou acompanhando ele, né? Mas é 10 meses, 2 centímetros e não sai disso. Mas o bichinho é bonitinho e é saudável, né? Tá lá com os outros. Com os outros, entre aspas, né? Eu estou mantendo ele no aquário dos quínguios que tem problema de vesícula gasosa. Beleza, então, gente? Vocês querem comentar mais alguma coisa? Senão a gente vai encerrar por aqui, que nós já estamos aí com 45 minutos de live. Se alguém se lembrar de alguma pergunta depois,
Ah, ó, na caixa d'água nem pensar em colocar o PP, não. O PP vai ter que ficar no aquário restrito, digamos assim. Não tem condição nenhuma de colocar ele em outro lugar. Justamente porque na caixa d'água tem lá um pessoal grande, né? Um pessoal que tem uma bocona, então nem pensar. Capaz de confundir com alimento mesmo. Então, deixemos o PP separado. Então é isso, gente. Se vocês lembrarem de mais alguma coisa, se vocês, se surgir alguma dúvida, vocês quiserem perguntar, tá? Tá aí o direct, tem a página no Facebook. Vocês, por favor, me mandem o que vocês quiserem saber, tá? Quiser comentar alguma coisa, me mandem, beleza? Ah, o PP está num aquário de 100 litros. Olha que aquarião para ele. É, para ele é um oceano, né? Ah, tadinho, ele merece. Tá bom então, gente? Um bom fim de semana para vocês, né? Tudo de bom. Continuem acompanhando a página. Terça-feira, a página e o Instagram, né? Terça-feira nós teremos uma outra live com um assunto diferente, né? Que eu ainda vou escolher, né? Não vai ser assunto relacionado à montagem do aquário, então vai ser um outro tema. Mas aí vocês acompanham que eu vou anunciar. Ah, perdão. Leonardo, o que foi perguntado então? Eu vou responder antes de encerrar. Eu não consigo achar, gente. Eu estou tentando. Ah, Leonardo. Ai, não estou conseguindo achar, gente. Ah, tá. Qual é o king que menos cresce? Olha, eu acho que é o pérola, viu? Pelo que eu tenho observado, é o pérola, é um dos que menos cresce, se bem que tem uns pérolas que ficam grandes, né? O fanteio, ele também não cresce muito, não. Tá? Ele costuma ficar mais compacto. O ranchu depende da genética, porque tem ranchu que fica muito grande. Tá? Então, são esses que eu vejo que são os que menos crescem. Tá? O pérola eu acho que ganha de todos ainda, tá? Acho que é o que menos cresce. Que, olha, aquário sem substrato, Body Bottom. Nossa, eu tinha achado uma pergunta sua de qual era o king que menos cresce, lá anteriormente. Você quer perguntar do Body Bottom, Leonardo? Que muita gente fala que o Body Bottom é vida, né? Então, é um aquário, assim, totalmente prático. Né? Que, tudo bem, ele é sem substrato, mas, como eu tinha dito na outra live, o pessoal, tem muita gente que vai além. Né? O pessoal não coloca planta, não coloca decoração, não coloca nada. Né? É simplesmente os equipamentos, né? Para manter a qualidade da água e acabou. Né? Não tem mais nada. E, aliás, eu vi um body bottom interessante, acho que uns 2 dias atrás, que ele era assim, totalmente sem nada, né? A não ser 3 pedras roliças assim no centro, né? Com musgo em cima. Mas assim, é uma simplicidade que ficou lindo. Lindo. Né? Então, é uma coisa a se pensar realmente, né, de ser adotado. Porque dá para deixar Body Bottom muito bonito. Né? Principalmente com fundo escuro,
o fundo traseiro escuro, e colocar algo escuro também embaixo do vidro de fundo mesmo, né? Fica muito interessante. Então, Leonardo, se você quiser ver mais de Body Bottom, né, da live que a gente discutiu esse tipo de aquário, tem um link na bio aí do Instagram, o link do YouTube. Então, lá tem a live para você rever, se você quiser. Sim, sim, eles enfeitam um aquário, muito mesmo. Ainda mais uns kings assim, de uma genética mais pura, né? É uma coisa de louco, é maravilhoso. Mas então é isso, gente. Um bom fim de semana para vocês, tá? E aí, acompanhem, tá? Então, terça-feira a gente vai ter outra, tá? Eu vou anunciar, vocês fiquem de olho que o assunto vai ser diferente. Beleza, então? Combinado? Obrigado pela companhia de todos, obrigado pelos comentários e a gente segue conversando. Beleza, então? Boa noite, gente. Até.